O que seria decidir os rumos da cooperativa? Porque nada mais que o sócio associado, ele é dono. Enquanto dono, Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão de Negócios. Eu sou Hildo Wilde, diretor executivo da Sicredi Centro-Oeste Paulista. Essa é uma série de vídeos com muito conteúdo feito especialmente para você que nos acompanha aqui. E são vídeos também alusivos aos 25 anos da nossa cooperativa. O tema de hoje é desenvolvimento do cooperativismo. Nós vamos tratar desse tema já já. E você também já sabe, já nos acompanhou nos vídeos anteriores, em cada episódio nós vamos liberando uma palavra-chave. A ideia é que você forme uma frase e todos aqueles que tiverem essa frase completa, formada, ao final dessa série, vão ter a oportunidade de receber uma consultoria financeira específica com um dos nossos especialistas. Então, quero ter aqui o prazer de apresentar o Marcelo nessa manhã. Obrigado pela companhia aqui, Marcelo. Vai ser um prazer estar tendo esse bate-papo aqui contigo. Obrigado, Hildo. Obrigado por esse espaço. É sempre uma grande alegria falar de temas que tocam o coração e que tocam a comunidade. Então, sempre é uma alegria e a gente vem com o maior prazer. Olha aí, já deu o tom de que a coisa vai lá pro lado do coração hoje e é assim mesmo que é o negócio, né? Então, um outro convite que a gente faz também a você que está nos acompanhando aí, caso você tenha alguma pergunta, tenha algum comentário sobre essa temática, não esquece de deixar registrado aí para a gente poder interagir com você, responder a sua dúvida oportunamente também, tá? E outra coisa importante é pedir a sua ajuda para você compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você entende que esse conteúdo faça sentido ou que é uma ajuda para alguém que fez uma pergunta, eventualmente já querendo conhecer um pouco mais sobre isso. Aqui tem uma ótima oportunidade e assim você também nos ajuda a chegar a mais pessoas, a atingir um público maior ainda. Eu queria começar aqui, Marcelo, assim com uma pergunta mais ampla, mais aberta um pouquinho talvez, mas que vai fazer a conexão com aquilo que a gente vai trabalhar aqui no dia de hoje. O que seria decidir os rumos da cooperativa? Porque isso é uma coisa que internamente a gente acaba falando muitas vezes, mas para quem não está muito aí ligado nesse tema, o que esse povo está falando? Então o que seria decidir os rumos da cooperativa? Você começou muito bem. E para esse início de conversa eu tenho que falar o seguinte: muitas vezes as pessoas vão ver a palavra associado, Perfeito. Sócio e várias derivações, mas eu queria desmistificar isso, porque nada mais que o sócio associado, ele é dono. Enquanto dono, se nós somos donos, temos uma sociedade em conjunto, nós temos que ter decisões que são participativas no nosso negócio. Então, quando a pessoa é dona, ela tem que assumir aquela função. Nada mais é que no cooperativismo, numa cooperativa de crédito como a nossa, a pessoa participar efetivamente do seu negócio. É dela. Ela tem que se apropriar dessa característica que é dela, ela é dona. Então, enquanto Sicredi, o que a gente valoriza? Em vários eventos, a participação daquele dono do negócio. Mas que tipo de evento? Só festivo? Não. Os principais eventos que nós temos em que o dono do negócio, ele vai ter voz e voto. Perfeito. Quando eu falo isso, eu estou falando das assembleias, que é a grande festa do cooperativismo. Ali é o lugar do exercício da voz e do voto. E quando tem voz e voto, o que nós temos? Nós temos um dono do negócio que ele participa do crescimento do seu negócio, participa do crescimento da sua cidade, da sua região e do Brasil. Então, a participação desse dono é a primeira coisa que precisa ter. Legal. Eu não posso, na verdade... Ele tem que estar envolvido com os ritos, né? Porque no final das contas, a assembleia, uma reunião de conselho, são ritos que existem, né? Assim como numa empresa privada com menos sócios, com uma quantidade menor, esses ritos também são outros, alguns são os mesmos, mas eles são rituais que os donos precisam estar juntos. Sempre, porque diz um ditado aqui no interior do estado de São Paulo que é o olho do dono
que engorda o gado. Perfeito. Né? Em algumas regiões é até o porco. Mas aqui é o olho do dono que faz com que as cooperativas sejam mais fortes, que a nossa cooperativa de crédito seja cada vez mais forte. E é esse olhar de dono que faz com que a gente tenha também um olhar de futuro. E o olhar do futuro traz segurança, traz solidez, traz cada vez mais uma participação na comunidade. Sonhando junto, crescendo junto, imaginando junto, né? Então, aqui cabe dizer assim, quando a gente está falando de uma assembleia, sim, a gente procura convidar os nossos 70 mil associados. É disso que nós estamos falando. Então, não é pouca gente que tem participando das decisões, né, Marcelo? E não só convidar os 70 mil, mas dar participação para eles, porque a gente não teria um lugar para abranger 70 mil, mas tem... Ir ao encontro, né? Ir ao encontro. Então é dar possibilidade. Ele pode participar no digital, ele pode participar presencialmente, ou seja, o que o movimento cooperativista quer e a nossa cooperativa quer é escutar. Escutar para entender as necessidades. E as necessidades que vão moldar os nossos trabalhos, vão moldar a nossa participação na comunidade. É isso. Que bacana, Marcelo, que bacana. Aqui a gente foi estabelecendo uma conexão, que é a principal, evidentemente, né, entre a cooperativa e o seu associado, né, ou entre o associado e a cooperativa. Mas existem também jeitos de as cooperativas entre elas se ajudarem. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Ah, que maravilha quando a gente fala sobre isso, porque a gente está falando de um princípio do cooperativismo chamado intercooperação. Internacional esse princípio, inclusive, né? Muito, muito internacional. Por quê? Se a gente acredita que o cooperativismo traz uma forma de justiça, traz uma forma de equidade, as cooperativas não podem trabalhar de maneira isolada. Perfeito. O cooperativismo, na verdade, para você que está nos ouvindo entender, o cooperativismo é trabalhar juntos. E não seria interessante a gente ter um trabalho isolado enquanto cooperativa. Se as cooperativas, elas modificam e transformam o mundo, como o Ano Internacional das Cooperativas, que a ONU lançou, está dizendo, quanto mais as cooperativas trabalham em conjunto, isso eu estou falando, por exemplo, cooperativas como o Sicredi, a Unimed, a Cocipa, a Uniodonto e várias outras cooperativas, quando se juntam para, entre elas, estabelecer também questões comerciais, que é muito importante, uma cooperativa ajudando a outra comercialmente. E te trago aí um exemplo. Quantas vezes a Cocipa, por exemplo, nos demandou coisas financeiras? Tanto é que nós temos uma agência dentro da própria Cocipa. Para você que não conhece, a Cocipa é uma das maiores cooperativas de consumo que nós temos aqui no interior do estado de São Paulo, com mais de 80 mil associados, donos do negócio. Ou quando, por exemplo... E que está numa cidade que tem menos de 3 ou menos de 4 mil habitantes. Uma cidade cooperativista, por assim dizer. Exatamente. Então, quando nós trabalhamos para necessidades comuns, a gente sempre faz o cooperativismo prosperar. Então, é o Sicredi trabalhando com a Cocipa, é o Sicredi trabalhando com a Unimed trabalhando conosco, mas não só do ponto de vista, por exemplo, financeiro, né? Mas também do ponto de vista de um olhar para a comunidade, de um olhar social. Quando nós temos, por exemplo, o Dia de Cooperar, que é da Organização das Cooperativas do Brasil. Todas as cooperativas param para o benefício da comunidade. Por exemplo, a nossa cooperativa esse ano parou para arrecadação de leites para várias instituições. Então, são todas as cooperativas trabalhando. Quando nós temos, por exemplo, uma caminhada da Unimed, onde está o Sicredi? Caminhando junto com a Unimed. Quando nós temos o circuito Sescope de Cultura, que traz shows, traz apresentações, sempre o trabalho conjunto das cooperativas. Não adianta ter trabalho isolado. Se o cooperativismo nos faz trabalhar juntos, a intercooperação nos favorece isso, de maneira comercial, de maneira humanitária, de maneira colaborativa. Que bacana, Marcelo, que bacana. E o Marcelo trouxe um ponto que eu considero vital, que a gente tenha sempre esse entendimento. Por vezes, a gente olha para essa área de desenvolvimento do cooperativismo e entende que ela é a responsável pelos programas sociais. É quase como se fosse um departamento dentro... A cooperativa trabalha comercialmente sua vida inteira, mas tem um departamento lá que cuida de fazer umas coisinhas boas. Não é assim o nosso entendimento.
o nosso entendimento é de que o nosso jeito no comercial, naquilo que nós fazemos no dia a dia, na intercooperação, e que bom que você trouxe esse exemplo, né? Porque o nosso papel, como é que nós podemos servir as outras cooperativas e ao nosso associado? Principalmente através das soluções financeiras que nós temos, mas o jeito é junto com a comunidade, e aí vem todo um social que está embarcado nisso, né, Marcelo? Com certeza. O nosso fundador, o Padre Amistad, ele disse: eu quero as cooperativas que nasçam da comunidade para a comunidade. Não pode ser diferente. Por quê? Se a gente tiver um pensamento único e exclusivamente econômico, nós nos assemelhamos a bancos. Certo. Se nós tivermos um pensamento único e exclusivamente social, nós poderíamos ser considerados ONG, mas nós não somos nem banco, embora a gente tenha todas as soluções que uma instituição financeira bancária tenha, e nós não somos ONG, nós somos instituição financeira cooperativa, que nasceu para atender às necessidades das pessoas, e atendendo às necessidades, a gente promova justiça, paz, crescimento econômico e tenha um olhar para aquela comunidade que possa se desenvolver. É isso aí. Que coisa bacana, que coisa bacana. Tá gostando do papo? Tem uma pergunta, tem uma dúvida? Não esquece, deixa aí nos comentários para a gente poder interagir com você. Compartilhe o vídeo com aqueles para quem você acha que esse conteúdo faça sentido. E você também já sabe, em cada um dos nossos vídeos nós revelamos uma palavra-chave para você poder montar uma frase completa e a partir disso ter uma consultoria financeira gratuita por parte dos nossos especialistas. A palavra-chave de hoje é Oeste. Então anota aí a palavra de hoje, Oeste. Marcelo, uma outra questão que eu quero te fazer é como é que o cooperativismo de crédito ele ajuda nas decisões financeiras. A gente começou um pouco esse movimento agora quando falamos de social e de econômico, mas agora voltando para o sócio, como é que essa questão, como é que o cooperativismo de crédito ajuda nesse quesito? Se nós somos sócios, como eu falei anteriormente, nós somos donos. Por nós sermos donos, o que acontece? Dentro de uma cooperativa de crédito, aquela pessoa que aporta o seu capital, e quando a gente fala de capital social, tem que falar de um dinheiro de dono, para que a cooperativa seja forte. Eu estou dizendo que a pessoa participando daquela sociedade de pessoas, que é uma cooperativa, ela tem, é claro, que a justiça nas suas taxas, nos seus produtos, etc. Existe uma pesquisa, Hildo, e uma pesquisa interna que nós temos, chamado Benefício Econômico do Sicredi, que, se a gente for olhar nacionalmente, vai dizer que o associado do Sicredi, o dono de cada Sicredi, economiza por ano uma média de R$3.000. Uau! Que estaria indo para onde? Para o mercado. Estaria indo para a mão de poucos. E aqui não, ele está economizando. Isso eu estou falando só da economia de taxas, de produtos e serviços. Mas a gente tem que considerar também aquilo que o cooperativismo prega, que são as sobras, são os resultados. Ou seja, tudo aquilo que aquele dono aportou na cooperativa e de que certa forma vai voltar para as mãos dele de acordo com a participação econômica que ele tenha, que é um dos princípios do cooperativismo também, participação econômica. Não adianta eu ser só associado dono se eu não tiver a participação. Então, quando eu falo isso, eu estou falando, sobretudo, de como esse dono do negócio ele vai ter as vantagens financeiras para o crescimento dele. Taxas mais justas, produtos melhores. E eu não estou falando só de produto, eu estou falando de relacionamento. É ter uma pessoa, no nosso caso, um gerente de negócio que vai ser consultor da vida daquela pessoa. Então, não é meta goela abaixo da pessoa, não. É produto customizado de acordo com a realidade daquela pessoa. Mas aí, Marcelo, me explica o seguinte. Se os produtos e serviços são iguais àquilo que a gente tem no mercado bancário convencional, onde é que está a diferença do cooperativismo de crédito, particularmente do Sicredi, para o mercado bancário convencional? Primeira coisa, somos uma sociedade de pessoas. Pessoas que se reuniram para atender a uma necessidade. No nosso caso, cooperativa de crédito, uma necessidade econômica.
Um banco, ele está visando o quê? Ele está visando o lucro. O que nós estamos visando? O crescimento de cada pessoa e o crescimento da região. Por quê, Hildo? Porque o dinheiro daquele dono do negócio, daquele associado, volta para ele e fica na região. Das primeiras comparativos que eu faço. Dinheiro na região faz o quê? Girar a economia. Desenvolve a economia. Num banco, o que acontece? Vai para a mão dos acionistas ou vai para a mão do dono do banco. Sai fora, muitas vezes até esse dinheiro vai para fora do país, de acordo com a instituição financeira. No nosso não, fica na região. Isso traz justiça, isso traz desenvolvimento econômico. Outra coisa, por ser donos do negócio, o que acontece? A cooperativa, ela analisa, por exemplo, taxas que são melhores. Nós somos donos. Num banco, não. Num banco a gente tem taxas que são maiores. E por quê? Nós temos taxas para dar lucro para poucas pessoas no sistema bancário. Mas o que me chama mais atenção é relacionamento, Hildo. Aí está uma fortaleza. Exatamente. Numa cooperativa de crédito como a nossa, nós temos com quem contar, porque eu tenho o telefone do meu gerente, eu posso ir numa agência, a agência está aberta. E não só uma agência aberta para os serviços financeiros, quanto das nossas agências abrem para receber eventos da própria comunidade. Qual outra instituição faz isso? Uma instituição financeira bancária faz isso? Uma instituição financeira bancária chama os seus donos, os seus acionistas para terem curso, como nós temos o programa Crescer? Oferece certificação? Chama para outros apelos da comunidade? Não. E outra coisa, já que nós temos relacionamento, o relacionamento tem que ser olho no olho, num cafezinho que a gente tanto fala. Porque é pelo cafezinho, pela intimidade que tem entre gerente de negócio e dono do negócio, que cada gerente, a nossa cooperativa, consegue oferecer soluções que fazem sentido na vida da pessoa. Isso é muito bacana. Eu acho que são as diferenças que nós temos. São gritantes. Eu tô achando, já falei isso no outro vídeo, Marcelo, que a gente não deveria chamar isso aqui de conexão de negócio, essa série de vídeos, mas a gente deveria dar um nome de leque, né? Porque cada um que chega aqui pra gente falar de um assunto abre um leque de oportunidades, né? Seja quando a gente trabalhou com meios de pagamento, quando a gente trabalhou no leque de possibilidades no crédito, nos investimentos, na área de gestão de pessoas. E agora, quando falamos do desenvolvimento do cooperativismo, a gente está olhando que esse desenvolvimento local, ele é efetivamente um aspecto que ele não está somente num projeto que eu faço lá numa escola, num benefício que eu coloco lá. Ele está envolvendo todo o dia a dia da cooperativa. E a gente tem muita coisa, né? Uma palestra de educação financeira que a gente faz às pencas aqui na nossa região, seja a educação que a gente traz o associado para dentro da cooperativa, mas seja também no movimento que antecede uma assembleia geral, né? Toda essa interação com a comunidade. Então, tudo isso está dentro dessa área. E aí, a gente indo mais para os nossos finalmente aqui, Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte: como é que o consumo do comércio local ajuda a transformar a cidade, né? Ajuda a desenvolver o negócio como um todo na região onde a gente está? Primeiro, porque o dinheiro fica na região. Isso a gente está falando das sobras. E sobretudo quando a gente está movimentando dinheiro na região, você faz o quê? Você dá um crédito para uma pessoa que quer abrir um negócio, que é um microempreendedor, e aí a gente tem a cada crédito, quanto de negócio, cada crédito dado por uma cooperativa, quanto de negócio e de emprego que a gente gera naquela região, naquela cidade. Mas não só isso, o impacto do cooperativismo e sobretudo do impacto do cooperativismo de crédito, ele ultrapassa o sentido financeiro. Ele vai, por exemplo, onde a gente consegue chegar com um programa União Faz a Vida, que é o maior programa de responsabilidade social do Sicredi. É uma cooperativa de crédito que dá manutenção para que professores e alunos trabalhem a dinâmica da cooperação e da cidadania para o futuro do país. Qual outra instituição oferece isso? Qual outra instituição está manhã, tarde e noite falando da relação do ser humano com o dinheiro,
de maneira a não oferecer qualquer tipo de produto, mas genuinamente para que a gente tenha cada vez mais um crescimento do país. Não existe. Qual outra instituição que está pensando no impacto do seu negócio, por exemplo, para o meio ambiente? Que é saber, por exemplo, que futuro que nós vamos deixar para as futuras gerações. Então, isso passa pelo processo, poxa, precisamos diminuir o nosso impacto de impressão, então vamos mudar o nosso processo e outras coisas. Esse olhar para fora nos faz olhar para dentro. Exato. Por que o Sicredi é campeão em conceder crédito para energia fotovoltaica, para aproveitar a luz do sol? É para que a gente tenha energia limpa. Por isso que o nosso crédito para a fotovoltaica é o melhor do país. Porque a gente precisa ter esse pensamento de futuro. E o cooperativismo tem isso no DNA. É transformar a comunidade para a comunidade se transformar em riqueza para essa própria comunidade. É o desenvolvimento local acontecendo a partir de si próprio. Exatamente. É o desenvolvimento local que a gente não quer que esse recurso vá para fora, vá para a mão de poucos. Porque o cooperativismo acredita que todo mundo pode crescer sem que alguém tenha que perder alguma coisa. Essa máxima é realmente maravilhosa, né? Se a gente fala de desenvolvimento local, é isso. O nosso fundador dizia, se tem uma pedra no meio do caminho e quando todo mundo faz força em conjunto para remover essa pedra do meio do caminho, todo mundo ganha. Isso fez com que aquelas pessoas que mexiam lá com tecelagem na Inglaterra em 1844, quando eles veem que a cidadezinha lá, Rockdale, estava perecendo porque o dinheiro ficava na cidade a poucos quilômetros dali, eles falaram, a gente tem que mudar isso, porque a gente está pagando mais e o dinheiro está ficando em outro lugar. Vamos montar uma coisa em conjunto, que é como se fosse uma cooperativa, é uma cooperativa de consumo que eles fundaram lá, justamente para promover crescimento econômico. E o crescimento econômico faz o quê? Com que o desenvolvimento local avance. É muito bacana a gente poder olhar para todas essas coisas que a gente faz como cooperativa de forma tão natural, mas que tem um impacto tão grande na comunidade onde a gente está presente. Que bacana a gente poder olhar para isso. Uma outra coisa, Marcelo, que a gente também tem na cooperativa e muito fortemente no Sicredi é o programa União Faz a Vida, que está ligado aí aos ODS e também o nosso prêmio local aqui da nossa Sicredi Centro-Oeste Paulista, que é o Prêmio Jovens Inovadores. Isso tudo está dentro desse escopo também. Como é que a gente trabalha isso e como é que isso impacta a comunidade onde a gente está? Bom, dentro da área de desenvolvimento do cooperativismo, mas eu falo dentro do Sicredi, são 30 anos de programa União Faz a Vida, um programa que leva a educação como bandeira, trabalhar cooperação e cidadania com professores e alunos. Na nossa área de atuação são 8.000 alunos, são mais de 1.000 professores que recebem assessoria da Sicredi Centro-Oeste Paulista para trabalhar essa temática. Para quê? Para que as crianças e os professores olhem as demandas da própria comunidade e transformem aquilo em projetos que mudam a comunidade. É o mesmo princípio dos jovens inovadores. São jovens que olham para a sua comunidade, para a sociedade e trazem a transformação a partir de projetos. Como é que eu posso, por exemplo, fazer um enxaguante bucal mais barato, mais eficaz, a partir daquilo que nós temos na nossa região, que, por exemplo, é a cana? Então, como nós podemos fazer isso? Então, são instituições que param para pensar no seu entorno, não param para pensar distante, falando em geolocalização, sim. Mas é o desenvolvimento ali da sua própria região. E outra coisa, favorecendo com que as futuras gerações também pensem que nós precisamos de um mundo melhor, de um mundo justo, de um mundo colaborativo, e o cooperativismo é colaboração em excelência. Então nós temos esse programa. E aí eu digo para você, Hildo, que é genuíno, porque a gente tem que lembrar que a Sicredi Centro-Oeste Paulista foi a primeira cooperativa do sistema Sicredi a levar o programa União Faz a Vida, porque tem eficácia
para fora do país, num país devastado que é o Haiti. Aí você que está nos acompanhando está perguntando, mas o Sicredi vai abrir uma agência em Porto Príncipe, no Haiti? Não. A gente não foi para lá pensando em expandir o cooperativismo de crédito para lá mesmo, porque a gente não pode. Foi porque a gente acredita no modelo, por exemplo, do União Faz a Vida, que pode fazer com que o aprendizado dos alunos do Haiti, que são tão sofridos, tenha uma nova visão, uma leveza. Um olhar esperançoso. Um olhar esperançoso que eles possam construir de novo o país deles. Isso é genuíno. E por isso que eu disse no começo, é falar com amor na boca, porque é genuíno isso aí. Tem outra instituição que faça isso. E aqui um depoimento muito pessoal meu. Por que eu estou no Sicredi? Por que eu acredito no Sicredi? Como dono do negócio, mas também como colaborador. Porque eu vejo que o discurso do Sicredi, ele tem prática. Não é só coisa bonita para ficar escrito. Vazio. Não é vazio. Tem a mão de muita gente, de maneira genuína, que trabalha manhã, tarde, noite, que se dedica para a comunidade. Não é só discurso, não é só boniteza. E não é só uma área. Não é só uma área, é todo mundo. É essência, é perfume, de modo que a comunidade sinta aquele perfume no ar. O Sicredi está por aqui. É genuíno. Que coisa bacana. Que bate-papo gostoso. Obrigado, Marcelo, porque das tuas palavras aqui a gente percebe o quão genuíno isso é para você, né? O quanto isso combina com aquilo que você acredita. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua grande explanação sobre esse assunto que te é tão caro. Obrigado, Hildo, pelo convite. É sempre uma alegria falar sobre cooperativismo, falar sobre a atuação da nossa cooperativa, de novo, de maneira genuína e de maneira que o discurso ele vai para a prática muito naturalmente. Muito naturalmente. Então, muito obrigado por esse convite para falar de coisas que eu acredito e que são coisas que eu acredito porque eu vejo na prática. Foi um prazer, Marcelo. Obrigado a você que está aí nos acompanhando e que tem, a partir também desse vídeo, um material que você pode compartilhar com os outros. Não esquece disso, de poder levar isso adiante, compartilhar com outras pessoas, deixar mais gente informado. Muito obrigado pela tua companhia, por você ter nos dado a honra da tua presença e por poder conhecer um pouco mais de tudo aquilo que a gente faz para impactar positivamente as comunidades onde nós estamos presentes. Não esquece de nos acompanhar nos próximos vídeos e a gente te espera lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.